Olá, seja bem-vindo a essa aula VIP de auto-hipnose. Essa é uma aula exclusiva. Se você chegou até aqui, parabéns, obrigado por me acompanhar, obrigado por fazer parte aí do meu mailing, da minha lista, das pessoas que realmente estão acompanhando o meu trabalho. E como um presente para você que está aí sempre por dentro das novidades, eu resolvi te disponibilizar essa aula VIP para você entender como você pode usar da auto-hipnose, ferramentas dessa prática, né, para você acabar com aqueles pensamentos negativos e assumir de uma vez por todas o controle da sua vida. E a auto-hipnose é uma ferramenta magnífica que ela pode te ajudar para resolver problemas emocionais, problemas psicossomáticos, né? Problemas comportamentais, esses problemas que realmente afetam o nosso cotidiano, afetam a nossa vida, afetam o nosso desempenho, e tudo isso começa na mente. E a partir do momento que a gente entende como é que a mente funciona, como os meus programas internos eles estão instalados e como eu posso desinstalar esses programas para instalar novos programas mais funcionais. Porque a nossa mente, ela funciona como se fosse um computador. E eu falo como se fosse, não é que ela é igual, ela é idêntica a um computador, mas o funcionamento é muito similar. Esse é um modelo que ajuda a gente a enxergar como é que a nossa mente funciona. Então, nós temos, né, os nossos programas internos, e esses programas, eles estão instalados no decorrer das nossas vidas, são os acontecimentos nos quais a gente passa, são aquelas situações de conflito, aquelas situações de raiva, aquelas situações traumáticas. E essas situações, elas produzem pensamentos automatizados. O grande problema da nossa mente é a automatização de certos comportamentos e reações emocionais. É muito comum a gente automatizar esses programas negativos. Por quê? Para a mente não existe o bem ou mal, o ruim ou bom. Para ela, se você está vivo, você está bem, está funcionando, está legal. Então, às vezes, ela pode criar um problema tentando resolver outro. Por exemplo, uma fobia. A fobia ela é uma automatização de pensamentos. Porque todas as vezes que a pessoa observa aquele objeto fóbico, como por exemplo, olhar para uma barata, no momento que ela olha para aquela barata, ela já roda o programa de se sentir com medo, desesperada por causa daquilo. E tudo isso acontece por essa automatização de pensamento. Talvez em algum momento lá na infância, ela estava brincando com alguns brinquedos ali no chão e a mãe dela viu que ela estava próxima de uma barata, ela não tinha nenhuma referência do que é uma barata, não tinha nenhum programa instalado relacionado à barata na mente dela. E a mãe começa a apontar, porque a mãe morre de medo e fala: minha filha, você está perto da barata, e começa a gritar desesperada. A mente dessa criança naquele momento vai fazer uma reflexão. Se minha mãe que me protege, ela está desesperada, eu que sou a filha, eu também devo ter medo. E aí cria-se uma automatização do pensamento. Todas as vezes que eu vejo uma barata, eu preciso ter essa reação para me manter seguro, para que eu não tenha nenhum problema enfrentando aquele bicho, porque minha mãe tem medo. Então a mente ela automatiza isso. E com o tempo, vai se reforçando esse mesmo comportamento até que a mente entenda: opa, esse é o programa correto. Então baratas são bichos ruins e eu não quero me aproximar deles. Então a partir de hoje, todas as vezes que eu ver, eu vou morrer de medo, vou sair correndo, vou afastar, porque aí eu me mantenho seguro e protegido. E a mente ela automatiza essa função e se instala esse problema fóbico. E isso não quer dizer que isso para a mente é bom ou ruim. Para a mente inconsciente não existe sofrimento. Existem comportamentos funcionais. Então, de alguma forma, esse comportamento me afasta de um perigo. E se eu estou seguro, tá ótimo. Só que a gente sabe que a barata ela não apresenta nenhum risco grande, como, por exemplo, enfrentar um leão. Então, essa reação fóbica, ela é exagerada. Então, nós podemos mudar a forma no qual esse programa ele foi inserido na mente e mudar essa estratégia, mudar a sequência de pensamentos e pensar de uma maneira diferente. Isso que é fazer mudança com a auto-hipnose. E a maneira na qual a gente insere informações no nosso cérebro são os nossos 5 sentidos, os nossos sistemas representacionais no qual a gente insere informações no nosso computador biológico. Então nós interagimos com o mundo, vendo o mundo, ouvindo o mundo, sentindo o mundo através do toque, do cheiro e do gosto.
E perceba o quanto isso é familiar com um computador, por exemplo. Nós precisamos de um monitor para enxergar, nós precisamos de um mouse para tocar, nós precisamos de uma caixinha de som para ouvir, nós temos o teclado ali para inserir algumas informações. O computador ainda não tem o cheiro nem o gosto, mas talvez futuramente possa se ter algum meio de se transmitir esse tipo de informação. Então, nosso computador ele é muito similar. O nosso cérebro ele é muito similar a um computador, o funcionamento ele é bem parecido. Nós inserimos informações através dos nossos sentidos e ele vai processar, né, essas informações criando programas e automatizações. A nossa mente ela tem essa tendência de automatizar tudo. Para quê? Economizar energia. Porque se a gente tem um pensamento racional, cognitivo e que gasta o nosso pensamento lógico, né, a nossa mente racional, nós gastamos muito mais energia para racionalizar as coisas do que fazer essas coisas de uma forma automatizada. Então a tendência da mente é automatizar tudo. Então as funções que são repetitivas, né, que a gente faz de forma repetida, isso acaba virando uma automatização. E essa automatização é um programa. E esse programa a gente pode chamar ele de hábitos. Então tudo aquilo que a gente faz de forma repetida, a mente vai ter uma tendência de automatizar isso. E quando você estiver numa situação similar, você já vai ter essa caixinha com esse programa e ela vai executar essa função sem você pensar. E é aí que nascem os problemas, porque muitas vezes a nossa mente inconsciente automatiza funções e programas que não são benéficos para a gente. Então, às vezes, eu chego no trabalho e me sinto ansioso, eu saio na rua, vejo que tem muitas pessoas, tem uma síndrome do pânico, eu vejo aquela pessoa que eu não gosto, eu já tenho aquele ataque de raiva. Perceba que tem uma automatização que todas as vezes que eu estou naquela determinada situação, a mente ela automatiza isso. E obviamente, isso não serve apenas para problemas. Nós automatizamos também comportamentos funcionais que são ótimos para a gente. Como, por exemplo, dirigir. Vamos pegar o dirigir até para você entender como é que funciona, né, esse mecanismo de automação. Então, geralmente, a pessoa, quando ela começa a dirigir, ela não sabe muito bem como ela deve se comportar, o corpo não está acostumado com aquilo. Então ela tem que pensar de forma cognitiva, ela tem que ter um gasto de energia cognitivo muito maior. Então ela pensa, né, em passar marcha, apertar a embreagem, ela tem que olhar o retrovisor, ela fica toda travada ali porque a gente não consegue dar atenção para tudo o tempo todo. Então é um gasto de energia gigantesco. Só que com o tempo, quando a pessoa ela faz essa função de forma automatizada, ela repete isso várias vezes, a mente ela vai automatizando as funções. Então chega um momento que essa pessoa ela não precisa mais pensar em passar marcha, pensar em apertar a embreagem, ela já faz isso automaticamente. Por quê? A mente automatiza isso. Só que o problema é quando a gente automatiza as funções, os programas negativos. Aqueles programas que me trazem a depressão, que me trazem a ansiedade, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de angústia, aquela raiva. Essas funções automáticas, elas também são hábitos. Então nós precisamos quebrar esse funcionamento da mente, fazer com que a mente pare de executar esses programas para que a gente tenha uma vida mais saudável e ter também mais qualidade de vida. E como que a gente faz essa mudança? O que a gente precisa entender? Tudo que a gente pensa traz uma reação emocional. Porque as nossas emoções são a plateia reagindo a esse filme interno. Então todos os filmes que você toca na sua cabeça traz um sentimento negativo. E o que a gente precisa fazer é interromper esses filmes, porque são esses filmes que geram um problema. E tudo isso começa com um gatilho. Todo comportamento, todo hábito, toda automatização, ela tem um gatilho. Existe um momento específico que você vê ou ouve alguma coisa no mundo externo que te traz uma sequência de pensamentos que traz essa programação negativa. Por exemplo, o que é o gatilho da fobia de barata? É você ver a barata. Então, quando eu vejo a barata, eu tenho essa sequência de pensamentos que me leva para uma sensação negativa. E tudo que tem esse hábito, essa programação que é automatizada, existe esse gatilho. Então, o primeiro passo é você identificar qual que é o gatilho que desperta essa emoção ou esse comportamento que você deseja erradicar. Quais são os gatilhos? Pode ser mais de um. Quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, todo mundo fala, né? Ah, eu me sinto ansioso o tempo todo. Não é o tempo todo. Existem os momentos específicos que você tem essa ansiedade. Quais são esses momentos?
Pode ser quando eu estou no meu trabalho, pode ser quando eu estou indo para casa, pode ser quando eu estou preso no trânsito. Então tem os momentos, identifique esses momentos e aí você vai focar nos gatilhos. O que você vê ou ouve que desencadeia esse comportamento. Por exemplo, uma pessoa pode falar que quando ela chega no trabalho, ela tem esse comportamento de ansiedade. Só que não é bem quando ela chega, né? Às vezes acontece isso em clínica, né? Eu vou pegar um caso aqui que aconteceu para ficar mais claro. Então essa pessoa fala, estou no trabalho. Imagina que você está chegando no trabalho agora. Onde você está? Estou no hall de entrada. Você está ansiosa? Não. Ótimo. Depois, o que acontece? Eu entro no elevador. Você está ansiosa agora? Não. Ótimo. E agora, onde você está? Estou entrando na minha sala. Você está ansiosa agora? Não. Ótimo. Entra na sua sala. Você está ansiosa agora? Não. Ótimo, o que acontece depois? Eu me sento na minha cadeira. E o que acontece? Agora eu estou ansiosa. O que você viu ou ouviu que te deixou ansiosa? Eu olhei para a minha mesa e eu percebi que tem muitos papéis em cima dela. E esses papéis eu preciso resolver. E aí ela começa a pensar um monte de coisa eu preciso resolver essas tarefas, eu preciso executar isso, nossa, quantas coisas tem para fazer. E ela começa a criar programações, pensamentos usando nossos 5 sentidos. Então tem imagens, tem sons que vão trazer uma sensação. Então, o gatilho aqui é ela observar a mesa, e essa mesa é o gatilho para ela, né, sentir aquela sensação de ansiedade, porque a partir desse gatilho ela executa uma sequência de pensamentos que leva para essa sensação negativa. E o que nós devemos fazer é interromper essa sequência de pensamentos para que a mente busque uma alternativa de fazer diferente. E essa maneira de se trabalhar, ela vem do livro O Poder do Hábito, né? O conceito do loop do hábito. Que existe um gatilho, nós temos uma sequência de pensamentos, uma rotina, e aí nós temos uma recompensa neural positiva ou negativa. Uma maneira simples de mudar esses comportamentos é você interromper esses gatilhos e encontrar maneiras diferentes de você lidar com esse comportamento. E o que eu quero te ensinar nessa aula é como interromper esses pensamentos negativos para que você não deixar, né, que esses pensamentos, essas imagens mentais, esses diálogos internos interfiram na sua realidade e te tragam, né, aquela emoção negativa. Então, como você pode utilizar esse conhecimento para você interromper esse programa que você não quer mais. E antes de explicar como você vai fazer isso, eu preciso te deixar claro que esse é um conhecimento que você pode entender de uma forma muito profunda para fazer mudanças muito eficazes na sua vida. Porque muita gente acha que auto-hipnose é você entrar em transe, precisa de um estado especial e que algumas pessoas apenas vão conseguir bons resultados. E na minha visão não é assim que funciona. Se você entender o funcionamento da sua mente, você pode mudar todos esses programas. Aqui eu estou te ensinando uma maneira, uma forma de se trabalhar com o loop do hábito. Mas no meu treinamento Desafio Mente Pro 14D, eu entro a fundo nesse assunto e eu te mostro como você pode identificar gatilhos específicos que te levam a comportamentos ruins e também como você pode criar gatilhos novos comportamentos. E nesse momento você se torna a mente pro, aquela mente que ela está trabalhando com as suas programações, modificando os seus hábitos, modificando as programações da sua mente. Então, a partir do momento que você entende como o seu computador biológico funciona, você tem mais controle sobre ele. E é isso que eu busco ensinar nesse desafio Mente Pro 14D. São 14 dias de desafio. A cada dia eu te passo uma ferramenta, uma aula, uma tarefa do que fazer e depois a gente junta todos esses conhecimentos para fazer mudanças profundas na sua realidade. Então a cada dia eu vou passando uma etapa, cada dia eu vou passando, uma tarefa e você vai juntando esse exercício um com o outro até que você tenha uma prática altamente eficaz de auto-hipnose. Mas melhor do que eu falar sobre esse treinamento é mostrar a outras pessoas que já participaram desse treinamento e aprenderam essa auto-hipnose, essa minha maneira de enxergar essas mudanças e tiveram bons resultados. Então vou deixar aqui alguns vídeos de alguns alunos para você ver o que as pessoas estão falando desse desafio Mente Pro. Bom pessoal, meu nome é Gustavo Malheiros, eu sou coach, trabalho basicamente mindset das pessoas
E participar do Desafio Mente Pro foi muito legal pra mim, porque eu conheci o Brandon. Ele tinha dreads ainda, usava uns dreads muito louco, uma aparência doidona, assim, muito interessante. Mas naquela época quando eu cheguei, eu me interessava alguma coisa por hipnose, mas não acreditava muito, né? Então não me aprofundei na época, mas depois eu me aprofundei. Eu fiz um curso de hipnose no ano passado, fiz um outro também sobre tratamento de vícios e tudo, e agora eu entrei no Desafio Mente Pro. E foi muito legal, porque ele trabalha como se fosse um Karate Kid, sabe? Te dá os fundamentos, assim. Então ele te dá um passo, e aí você faz aquele passo, treina aquele passo, e ele te dá um próximo passo no próximo dia, e você treina, e aí você daqui a pouco tá juntando tudo aquilo, e pá, você faz uma auto-hipnose, e poxa, é muito legal, muito interessante. Então você que tem oportunidade, tiver oportunidade de uma próxima turma do Desafio Mente Pro, entra, faz, porque vale a pena, beleza? O Brenda tem uma didática muito interessante, e é muito atencioso, tá? Todas as perguntas que a gente posta lá no grupo, o cara responde, cara, ele te dá, sabe, ele anda contigo, ele pega na tua mão e anda contigo. Então é muito interessante, faça porque vale a pena, beleza? Me ajudou bastante, espero que ajude você, tenho certeza que vai te ajudar, então tamo junto, valeu. Falou, Breno, brigadão, hein? Eu me chamo Kelvio Santos, eu sou hipnoterapeuta e eu tive a feliz oportunidade de conhecer o Brandon Augusto nessas viagens aí pelo Brasil em busca de novos conhecimentos na área de hipnose. Então, congresso, palestras, cursos e etc. E numa dessas oportunidades eu comentava com ele que eu achava que eu ainda tinha um determinado gap na minha parte terapêutica, que era a auto-hipnose. Então o Brandon falou lá do Desafio Mente Pro, eu falei, cara, eu tô precisando disso, eu preciso de testar algo melhor em mim para eu poder replicar nos meus clientes, até porque isso é uma prática, antes de eu levar para terceiros eu preciso testar em mim. Participei do Desafio Mente Pro, foi um negócio sensacional, um conjunto de técnicas realmente transformador. O Brandon tem a capacidade pedagógica e didática de trazer conteúdos densos de uma maneira muito fácil de entender e de aplicar principalmente nas técnicas, porque é isso que importa, é um curso muito mais prático do que conceitual. Então não tive dúvida, tive os resultados, alcancei os resultados que eu precisava e hoje já aplico muitas dessas técnicas em clientes meus. Se eu tiver que falar uma palavra para você acerca desse Desafio Mente Pro, garantia de sucesso. Vai lá e tamo junto. E aí, bem interessante, né? E eu te aviso que em breve nós teremos novas turmas e essas vagas são limitadas. Então fique atento aos meus próximos e-mails, fique atento às minhas redes sociais, porque são nesses meios de comunicação que eu vou informar para as pessoas que as vagas estão abertas, né? Nós estamos abertos para receber novas pessoas para um novo treinamento. E como eu não posso dar atenção para todo mundo, a gente tem um grupo fechado e eu dou toda a minha atenção para aquelas pessoas que estão ali, eu não posso colocar muita gente. Então nós temos que ir aos pouquinhos, acompanhando cada pessoa, para que a gente consiga realmente desenvolver essa prática de auto-hipnose de uma forma efetiva. Então se for muita gente é difícil dar atenção para todo mundo. Então as vagas são limitadas, fique atento, porque esse treinamento ele não é aberto sempre, então tem as datas certas, talvez aí de 6 em 6 meses nós vamos estar disponibilizando esse desafio, então fique ligado para você não perder essa próxima edição do Desafio Mente Pro. E voltando para o conteúdo, como você vai interromper aquele gatilho depois que você identificou ele? O que você vai fazer é uma técnica que a gente chama de stop. Qual que é o problema quando a gente tem um problema? A gente tem esse gatilho e ele desencadeia uma sequência de pensamentos. Esses pensamentos é o que traz a recompensa neural negativa, a química neural do problema. Então o que a gente quer fazer aqui é botar um bloqueio, não deixar a mente fazer o que ela está fazendo e mudar essa estratégia. Então a gente deve interromper esse pensamento quando a gente identificar esse gatilho. Como a gente faz isso? Existem inúmeras formas, inúmeras maneiras de você fazer isso. E eu vou te ensinar uma delas nessa aula VIP. Então o primeiro passo e o passo mais importante é você identificar qual que é o gatilho. O que você vê ou ouve que desencadeia o problema. Ah, eu escuto a voz da minha sogra e eu me sinto mal. Ah, eu vejo
é aquela barata e eu me sinto mal. Ah, eu vejo aquilo que me dá ansiedade. Eu escuto aquilo que me dá ansiedade. Identifique esse gatilho. E depois, quando você estiver nessa vivência, né, nesse mundo, interagindo com a realidade, e você perceber esse gatilho, você vai interromper para mostrar à sua mente que ela pode fazer um caminho neural diferente. E é aí que está o segredo dessa mudança. É você interromper. Como você vai fazer isso? Olhando para um ponto, e olhando para esse ponto fixo, você vai começar a perceber as coisas que estão aqui na sua visão periférica. Então eu estou olhando aqui para você agora, e aqui ao meu redor tem um monte de coisa que eu estou vendo também. Então eu começo a observar, olhando para esse ponto, sem movimentar os olhos, olhando para esse ponto, começo a observar esses detalhes visuais daqui. E aí eu presto atenção nos sons, nos barulhos que estão acontecendo no ambiente, ainda olhando para aquele ponto. Olhei na minha visão periférica, ouvi esse barulho e aí eu respiro fundo e eu controlo a minha respiração. Os nossos estados emocionais estão ligados à respiração. Então você observa o que está ao redor na sua visão periférica, você ouve os barulhos ao redor e você controla o seu corpo, a sua respiração e os seus pensamentos com essa respiração. E antes disso, quando você perceber esse gatilho, você fala com você mesmo, para. E aí você foca, aumenta o visual aqui, a visão periférica, aumenta essa percepção auditiva, observa esses sons e traz a sua atenção para a sua respiração. Quando você faz isso, você está direcionando o seu foco, ao invés de estar focado no problema, você está focado em um exercício totalmente diferente. E a sua mente, ela se perde. Aquele programa que estava em execução, ele se interrompe. E aí você começa a reprogramar a sua mente. E a partir disso, você consegue ter um maior controle sobre os seus pensamentos e também sobre os seus processos internos. E, obviamente, você pode utilizar esse conceito de loop do hábito para várias coisas, como eu já informei. Eu entro a fundo nisso no desafio Mente Pro 14D, mas eu já vou te dar aqui uma dica. Você pode fazer a sua prática de auto-hipnose, de visualização, mudando esse referencial do que vem depois usando esse gatilho. Então, se você chegava no trabalho e observava aquela mesa cheia de papéis e ficava ansioso, você pode colocar na sua auto-hipnose essa mudança desse gatilho. Você vai imaginar você chegando no seu trabalho e aí você olha para aquela mesa, só que você tem um pensamento diferente. Pelo fato de você imaginar isso várias vezes, interromper esse pensamento com essa técnica do stop, você já consegue fazer mudanças magníficas na sua vida. Mas, se você quiser um acompanhamento, se você quiser estar comigo, tirar suas dúvidas e ter um aprendizado mais profundo de auto-hipnose, eu te recomendo participar desse desafio Mente Pro 14D, porque nesse desafio eu reuni todas as técnicas que eu usei para modificar a minha vida. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu comecei a estudar hipnose, PNL, com o objetivo de mudar primeiro a minha pessoa, mudar a minha mente, acabar com a minha timidez. Antigamente eu não conseguiria fazer uma apresentação em público, dar uma aula, por exemplo, e hoje eu já fiz palestra para 300, 400 pessoas, já dei aula para dezenas de pessoas sem nenhum problema. E essas são as técnicas que eu usei para modificar a minha vida e são as mesmas técnicas que eu também utilizo no consultório hoje para ajudar os meus clientes. Então, dentro desse treinamento, você vai aprender não só a auto-hipnose, mas vai entender também a ciência por trás disso, a neurociência, como é que os neurônios eles se conectam, o que acontece durante a prática de visualização, quais as ferramentas mais efetivas. Então a minha ideia é te passar as técnicas mais modernas para você assumir de uma vez por todas o controle da sua vida. Então fique ligado que em breve eu trago novidades sobre o desafio Mente Pro 14D, para que você possa fazer parte dessa próxima turma e aprender ainda mais como você pode reprogramar sua mente e assumir de uma vez por todas o protagonismo da sua vida, tomando o controle da sua realidade e também o controle da sua mente. Se você tiver alguma dúvida sobre essa live, pode responder o meu e-mail, entrar em contato comigo nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. Então te vejo por aí, um forte abraço e até mais!